Bem, muito obrigada. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os presentes aqui e também os que nos assistem online para discutir esse tema tão relevante que é como ensinar direitos humanos digitais nas escolas brasileiras. A gente conta com uma mesa muito diversa, plural e competente. A gente tem ali o Ale Borba, da Google Brasil, Guilherme Forma Klafke, pela FGV Direito SP, o CEP, a Kelly Angeline Neves, pelo NIC BR, a Paloma Mendes Saldanha, da placamãe.org, Jéssica da Silva Botelho, pelo NEP Cyber, Tânia Tadeu, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, da Município de São Paulo, perdão, e a Tatiane Guimarães, também da FGV Direito SP. E para começar a abrir um pouco esse trabalho, eu não vou me alongar muito, para a gente poder ouvir todas as experiências que são trazidas pelos participantes, só um pouco para contextualizar. O que a gente fala quando a gente fala direitos humanos digitais, né? São direitos humanos que a gente já conhece, que são inerentes a cada um por ser humano. Então, quando a gente fala, por exemplo, de liberdade de expressão, quando a gente fala do direito à segurança, mas nesse contexto digital, né, com as tecnologias sendo inseridas cada vez mais no dia a dia da população, como que esse direito humano digital se insere no dia a dia digital? Então, quando a gente fala, por exemplo, de liberdade de expressão, o direito humano digital seria o correlativo liberdade de expressão na internet. E o direito à segurança, o direito à cibersegurança. E, para isso, eu apresentei muito rapidamente, muito brevemente, só para que vocês tenham ciência de toda a diversidade que está aqui, mas eu gostaria de que cada um agora pudesse se apresentar de modo mais apropriado e também trazendo aqui, em 4 minutos, uma experiência que desenvolvem nessa área de formação em direitos humanos digitais, normalmente especializado na formação dentro das escolas brasileiras. Eu vou começar agora com o Guilherme Klafke, para dar início à nossa primeira rodada. Então, gostaria de agradecer muito a presença, a organização do fórum aqui, na pessoa da Kelly, e agradecer a todo mundo da mesa aqui, na pessoa da Stephanie. Para ser bem rápido, a gente aqui vai fazer um pitch, digamos assim, uma apresentação dos nossos projetos. Eu gostaria de começar falando do problema. Existe uma pesquisa chamada TIC Educação, feita pelo CETIC BR, e nela existe um indicador que fala, os alunos contam se falaram ou não, por exemplo, sobre o uso da internet de forma segura em sala de aula, e se o professor ensinou a fazer alguma coisa quando algo incomoda na internet. Para 2018, 51%, metade dos alunos falaram que os professores não ensinam a usar a internet de forma segura. 61% não falou sobre o que fazer se alguma coisa incomodar. Se a gente vai para os dados por região, e a gente está falando aqui da região norte, isso aumenta. 59% diz que os professores não ensinam a usar a internet de forma segura. 70% os professores não dizem o que fazer quando alguma coisa incomoda. A gente está falando de uma realidade de 180 mil escolas no Brasil, segundo o censo do governo, 48 milhões de pessoas matriculadas e 2 milhões de professores, a maior parte da rede pública. Como a gente pode atuar nessa realidade para que a gente tenha 90% de pessoas trabalhando isso em sala de aula? No CEP da Fundação Getúlio Vargas da Escola de Direito de São Paulo, a nossa proposta é elaboração de cursos à distância. Mas não são quaisquer cursos. A gente tem 2 pilares fundamentais. O primeiro deles é trabalhar direitos humanos na rede. Nosso princípio é, na rede, a gente não fica falando só de riscos no uso da internet.
a gente também fala que existem direitos humanos das pessoas que devem ser exercidos no espaço da rede. E mesmo fora da rede, sempre que a gente esteja lidando com tecnologia, a gente quer empoderar professores, educadores, também nos direitos humanos deles, para que eles possam trabalhar com os seus alunos. E o segundo pilar é uma postura pragmática. Numa realidade de 2 milhões de professores, a gente não tem a facilidade de que todo mundo trabalhe projetos interdisciplinares em sala de aula e faça uma formação dedicada à tecnologia. A gente quer que cada uma dessas pessoas adicione conteúdos sobre internet, letramento digital, dentro da sua sala de aula, dentro da sua aula de biologia, dentro da sua aula de matemática, dentro da sua aula no ensino infantil, dentro da sua aula de ciências, geografia e história. Então, a gente tem um foco no educador e um trabalho de currículo normal da disciplina. Isso aqui é para começar, uma apresentaçãozinha de um projeto que a gente espera poder fazer um pouco da diferença. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. A gente segue com as apresentações, então, com a Tânia Tadeu, para tratar um pouco dessa experiência do município de São Paulo. Bom dia a todos. Lá no município de São Paulo, nós construímos em 2017 um currículo da cidade de São Paulo, do ensino fundamental, e as orientações didáticas que ele está disponível no site da Secretaria. Eu trouxe um aqui impresso, mas eu tenho meu e-mail ali, o que vocês precisarem, eu passo os links e maiores informações acerca do nosso currículo. No município de São Paulo, nós temos o currículo e as orientações didáticas, tanto para o ensino fundamental, quanto para a educação de jovens e adultos. Então, é o primeiro currículo aí que vai tratar dessas questões no ensino dos jovens e adultos. E nesse currículo nós temos os nossos eixos de aprendizagens, que é o TIC, né, o letramento digital e a programação. E dentro disso, essa construção do currículo, ela foi feita de maneira compartilhada com os educadores da rede. Nós temos hoje por volta de 600 escolas do ensino fundamental, todas elas com laboratórios de informática, com 21 notebooks, com 4 kits de robótica em cada laboratório. E, recentemente, todas as nossas escolas receberam impressoras 3D. Então, na educação básica, hoje, no município, os alunos do 1º ao 9º ano, eles têm a possibilidade de trabalhar com impressora 3D na escola, de maneira interdisciplinar. E, a partir daí, o nosso currículo está todo voltado para as ODS, né, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco. E também nós construímos a matriz de saberes, feita pelo próprio município, onde estão lá o repertório cultural, pensamento científico, crítico, a resolução de problemas, a comunicação, isso tudo pautado para os anos da escolaridade, para todos os anos, né? Abertura à diversidade, responsabilidade, participação, empatia, colaboração. E, a partir daí, do nosso recorte aqui, que é dos direitos humanos, tem aí algumas atividades, né, que os alunos produziram, inclusive o primeiro lugar lá em direitos humanos, quando a professora trabalhou a questão de um aplicativo para o celular sobre essa questão dos direitos humanos nas escolas. Então, os direitos humanos, eles estão permeados no nosso currículo enquanto objetivos de aprendizagem. O nosso currículo ele é construído de forma aspiral. Então, desde o 1º ano até o 9º, nós temos esse assunto tratado como objetivo de aprendizagem do currículo da cidade. E ele é feito, né, em diferentes maneiras, esses assuntos de ética, segurança, responsabilidade, compartilhamento de informações, o quanto isso é importante nós tratarmos nas salas de aulas. Nós temos nesses laboratórios o professor orientador de informática educativa, que ele recebe formação mensal,
ou às vezes quinzenal, dependendo do mês. E ele trabalha de maneira interdisciplinar. Então, com jogos, ali tem o Scratch, tratando a questão da segurança na internet, direitos digitais, formação dos professores. Temos ali um laboratório nosso, nós temos 3 pilotos que contam com marcenaria eletrônica, cortadora laser e outras ferramentas. E a robótica, que também é bastante utilizada nas nossas escolas com os kits. Tem um outro projeto que a professora fez uma caixinha de remédio, porque uma aluna perguntou como é que a gente poderia tratar esse assunto, né, do bullying na escola. Só se a gente tomar um remédio. Uma menina de 2º ano, de 7, 8 anos de idade, e aí a escola toda resolveu fazer o projeto de uma caixinha de remédio aí para as crianças, e também foi bastante premiada, enfim. Então, essas são as nossas ações lá da Secretaria Municipal. Obrigada. E tem um vídeo de 1 minuto também, só para completar a minha fala. Muito legal. Obrigada, Tânia, por compartilhar com a gente essa experiência. A gente já ouviu agora um membro da academia, que foi o Guilherme, um membro do setor governamental. A gente queria ouvir agora uma experiência do terceiro setor. Então, a gente pede para a Paloma Mendes se apresentar e contar um pouco dessa experiência dela no Nordeste também, né? Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Stephanie. Obrigada à organização do evento. Obrigada a todos os componentes da FGV Direito São Paulo que me convidaram para estar aqui. E eu preciso me apresentar, né? Eu sou professora de Direito, sou advogada, eu sou pesquisadora, doutoranda na área de inteligência artificial no Judiciário, mas eu estou aqui como fundadora da Placamãe.org, que é um projeto de atuação de educação digital, lá em Recife, Pernambuco, ou, na verdade, região metropolitana, onde a gente pega Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. E esse projeto, inicialmente, hoje, na verdade, tem 2 braços. Um braço é a divulgação, o compartilhamento de conteúdo de qualidade, acessível, porque, como a gente estava conversando há pouco, eu preciso que tudo que a gente conversa dentro de tecnologia, direito, educação, sociedade, seja acessível a todos os públicos. Eu preciso que uma criança entenda, que minha tia entenda, minha avó entenda e que todos entendam. Então, a gente tem essa missão enquanto conteúdo. E o outro braço da gente é um projeto social, que, trabalhando junto às escolas públicas de ensino, a gente tende a conversar através de ações voluntárias, sobre o contexto da internet, os limites desse contexto e as responsabilidades decorrentes do uso dessas redes. E aí, essas ações voluntárias, como vocês podem ver aqui nas fotos, que eu botei só algumas específicas, atinge crianças a partir de 6 anos de idade
até os adolescentes de 18. A gente tem essa conversa com ações específicas. Uma delas, a gente utiliza esse quebra-cabeça aqui, que depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar em contato e organizar direitinho. Cada um da mesa vai ganhar um desse aqui também. E a gente está desenvolvendo um aplicativo voltado para a identificação do cyberbullying, algumas questões específicas e personalizadas de cada escola dentro da nossa região, levando em consideração o nosso contexto. Mas o nosso trabalho ele não se limita a falar com as crianças, né? Apesar da gente ter a ideia de que é a partir delas que a gente vai mudar alguma coisa do nosso futuro, mudar o cidadão, o adulto do futuro que vai interferir necessariamente em nossa sociedade, a gente tem a consciência de que essa modificação dessa criança, ela não vai acontecer com uma ação pontual do placamãe.org dentro da escola naquele momento em que a gente está lá. Então, a gente precisa capacitar também os gestores dessas escolas, os professores dessas escolas e atuando também junto à comunidade em que essas crianças estão inseridas. Então, a gente tem a capacitação das crianças, das escolas, enquanto professores e gestores, e a gente também tem um link com a comunidade propriamente dita, de chegar e dizer, tecnologia é isso, direito é isso, e como é que isso está na vida de vocês? Né? Acho que essa é a parte mais legal do trabalho, porque a gente tem a sensação de que ele está completo, digamos assim. E por que escola pública? Porque a gente entende, na verdade, que a escola talvez não, acho que com certeza, seja o único local onde aquelas crianças poderão ter acesso àquele determinado conteúdo. Às vezes na família ele não vai ter, às vezes em outros grupos ele não vão ter, mas então na escola ele vai ter acesso como obrigação do conteúdo ali disponibilizado. Obrigada, gente. Muito obrigada, Paloma. Vamos ouvir agora um membro representante das iniciativas privadas. Então, gostaria de ouvir um pouco a Ale Borba e se apresentando melhor, né? Fala pela Google, mas se pudesse apresentar. Obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite, todos aí. Bom, a gente também tem, assim como a Paloma colocou aqui muito bem, essa consciência de que não adianta você ter só ações pontuais, e na escola hoje é onde a gente onde a gente tem mais capacidade de atuação e melhora desse cenário atual. Bom, como o Guilherme já colocou aqui alguns números, eu também queria colocar alguns, passar rapidamente, mas focado na parte de educadores. Uma pesquisa de 2017 também, com educadores no Brasil, a gente constatou que 35% deles já tiveram contato com alguém ou eles mesmos já sofreram algum tipo de problema online, algum incidente de segurança online. E aí, eu acho que reflete muito bem o número que o Guilherme colocou. 98% desses educadores, eles entendem e acreditam que segurança online, ou direitos humanos online, são temas muito importantes para um currículo e devem fazer parte do currículo escolar no geral. Porém, 83% deles afirmam que não têm as ferramentas adequadas para lidar com esse tema na sala de aula. E, bom, baseado nesses números, foi aí que nasceu essa iniciativa, que a gente chama de Seja Incrível na Internet, que ela é baseada em 5 pilares, que é o seja inteligente, seja atento, seja forte, seja gentil e seja corajoso. E ele engloba principalmente cidadania digital e segurança online. Então, é um conteúdo que a gente criou, é um plano de aula mesmo, criado pelo Google. E hoje a gente tem parcerias com várias escolas públicas e privadas para incluir esse tema, esse currículo hoje dentro desses lugares. É um plano aberto, tá? Qualquer pessoa pode entrar nesse link que está aí disponível, pode baixar esse PDF, pode aplicar.
independente da parceria nossa com a escola ou não, se o educador achar que deve fazer isso. E é bem interessante que é um conteúdo que hoje ele é focado em crianças e adolescentes, mas a nossa metodologia ela é focada também nos pais. Então hoje, se os pais quiserem baixar esse conteúdo, lerem esse conteúdo para aplicar em casa, e falo de cadeira, tá, gente? Tem muito tema que é abordado nesse conteúdo que a gente lendo, a gente fala, nossa, como que a gente faz coisa errada às vezes? É impressionante, assim, que a gente não tem noção às vezes do que pode acontecer. E aí, batendo mais um pouco nesse tema, principalmente de crianças, que a gente acha muito importante, tem um dado hoje que fala que o primeiro device de uma criança, o primeiro dispositivo de uma criança, ela adquire com uma média de 10 anos de idade. Entendemos recorte social, cultural e tudo, é uma média, tá? Com 10 anos de idade. E eu não estou falando do device do pai que a criança usa ou da mãe que a criança usa, eu estou falando do próprio dispositivo, tá? Então isso é algo que a gente tem que trabalhar muito bem, porque eles já estão com o dispositivo deles, podendo acessar, podendo ter acesso à internet de forma, e aí depende da educação que essa criança está tendo ou na escola ou em casa, de forma aberta, né? Então a gente tem sim que trabalhar isso, e esse tema veio para uma coisa que a gente fala muito, e aí eu acho que foi muito bem colocado num painel anterior na outra sala, principalmente pela doutora Rita e pela professora Rosane, que eles colocaram num tema mais de legislação, mas é educar para prevenir e não punir. Que eu acho que remover o dispositivo da criança ou do adolescente, você está punindo essa criança ou adolescente por alguma coisa que às vezes ela nem fez, tá? E sim trazer essa experiência responsável e não limitar a capacidade de inovação que a internet pode trazer para essa criança e para esse adolescente. Então é isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Lê. Passamos a palavra agora para Kelly Angelini, representante do NIC, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, para tratar também sobre as iniciativas de formação em escolas. Obrigada, Stephanie. Cumprimento meus colegas de mesa, excelentes projetos. E vou falar um pouquinho das iniciativas do NIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que nasceu por quê? Nasceu iniciativa sobre instrução, né, para o uso consciente e responsável da internet no NIC-BR, visando a prevenção. Nasceu porque a gente passou a ver crianças e adolescentes envolvidos em questões problemáticas no uso da internet. E aí, partindo dessa problemática, nós, lá no NIC-BR, buscamos, né, implementar projetos para que esse cenário mudasse, né? Ao invés da gente ir lá e socorrer quem está com uma problemática no uso da internet, especialmente crianças e adolescentes, o que a gente poderia fazer para evitar que essas problemáticas surgissem? E foi aí que nasceu o projeto Internet com Responsa, que visa levar instrução para crianças e adolescentes e educadores sobre o uso consciente e responsável da internet, em que a gente distribui materiais, todos os materiais estão no site internetsegura.br, então tem esses materiais para adultos, tem esse material para adolescentes, que é muito legal, eles geralmente curtem muito, e tem esse material laranjinha aqui, que é focado para educadores. Por que o nosso foco principal lá no NIC-BR é em educadores, né? Porque a gente vê que qualquer problemática que ocorra na sociedade, qualquer problema que se tem hoje na sociedade, acaba sendo, de certa forma, demandado para as escolas, acaba virando currículo escolar. Esse anseio da sociedade em resolver um problema acaba virando algo adicional no currículo escolar. Então, a escola passa a ter uma demanda em decorrência
da terceirização de obrigações que a sociedade tem e não cumpre, acaba transferindo isso para as escolas. E aí a gente viu que o ideal é você capacitar educadores, todos os profissionais da área da educação, para que eles disseminem o uso consciente e responsável da internet. E o projeto Internet com Responsa é isso. A gente tem a distribuição de materiais nas escolas, a gente tem o curso de capacitação para professores multiplicadores sobre o uso consciente e responsável da internet, porque professor não nasceu sabendo, precisa de capacitação, precisa ser instruído, precisa ter acesso à informação para que saiba usar a internet adequadamente e para que saiba ensinar. Senão, isso não acontece. Mas nos nossos cursos, a gente também alerta muito esses educadores no sentido de que os pais, a família tem que voltar a ser conscientizada que eles têm responsabilidades em instruir os seus filhos também. Eles têm responsabilidades em passar valores morais e éticos que são fundamentais para o bom uso da internet. Então, as famílias têm, através da provocação dos educadores, que se aponderar disso novamente e voltar a restabelecer essa estrutura nas crianças e adolescentes para que, no uso da internet, qualquer ação que você faça na internet, você faça baseado nos valores morais e éticos. Então, assim, esse projeto visa, atingir os profissionais da área da educação para que as sementes sejam plantadas, para que direitos humanos digitais, valores morais, no uso da internet como respeito, empatia e tolerância estejam ali permeados no dia a dia e que isso provoque também, não só as crianças e adolescentes para que façam o bom uso da internet, mas para que os pais também saibam que essa é uma responsabilidade deles também. Então, juntos, famílias e escolas fazem a diferença. Então, o nosso projeto, o projeto que o NIC-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil, investe, é para isso. Essa é a nossa finalidade. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Kelly. Agora, por fim, a Jéssica da Silva Botelho vai trazer um pouco dessa perspectiva do Norte também, como representante do Núcleo de Estudos e Práticas em Cybercultura, para a gente concluir essa primeira parte e dar início à segunda. Oi, gente, bom dia. Eu sou daqui de Manaus, sou da região norte, paraense, meio manauara. Eu faço parte do Centro Popular do Audiovisual, que é um coletivo aqui de Manaus que atua na região amazônica, levando formação em comunicação popular, principalmente articulado com movimentos sociais. E dentro do Centro Popular do Audiovisual, a gente criou o NEPCyber, que é esse núcleo que vai justamente abordar temas de internet, Como é que a gente forma as pessoas que já estão atuando em movimentos sociais, e são ativistas muitas vezes, para, enfim, encampar suas lutas digitalmente. E dentro do núcleo, desde 2017, a gente tem uma parceria com a SaferNet, que é outra organização que trabalha muito também em parceria com o NIC, com o Google, de desenvolver aqui em Manaus, durante o mês de fevereiro, que é o Dia da Internet Segura, a campanha aqui. E aí o que a gente faz, basicamente, é se organizar, contactar alguns professores, desenvolver uma rede de contatos que a gente possa estar nas escolas para desenvolver algumas atividades. As fotos, por exemplo, são desse ano, das atividades desse ano, e esse ano a gente tentou fazer uma coisa muito mais didática e divertida, porque dos anos anteriores a gente entendeu que chegar lá e ficar falando não era interessante, principalmente para os adolescentes. Então, a gente mudou um pouco a nossa didática para entender o que seria interessante para eles também, porque aconteceu, por exemplo, da gente chegar com um vídeo da Jujut, a youtuber, e ninguém da turma conhecia, dos jovens conheciam.
E a gente ficou, ok, então nós temos que conhecer a realidade deles antes de propor alguma coisa. E aí, também fiz parte do time junto com o pessoal da FGV São Paulo, que construiu o curso de capacitação, e a gente está construindo esse esforço de, aqui, pelo menos na região metropolitana de Manaus, de conseguir articular com professores e com a rede de educação municipal e estadual uma formação continuada dos professores, porque, do nosso ponto de vista, não é apenas ensinar direitos humanos, mas é também acolher quando um adolescente sofre algum tipo de violação de direito humano na internet, a quem ele vai recorrer, a quem ele vai procurar, quem pode dar uma palavra de apoio e dizer o que vai ser feito em seguida. Então, a gente trabalha muito nessa linha, tem procurado maximizar os esforços, né, para não ficar algo concentrado só na campanha do Dia da Internet Segura, e também formar outros jovens. Como eu sou da área da comunicação, eu tenho um diálogo com alguns alunos da Universidade Federal do Amazonas, de jornalismo, que a gente já consegue também compartilhar esse conhecimento para que consigam ser outros agentes multiplicadores, porque quando a gente fala em região norte, ontem a gente teve a mesa falando sobre isso, a gente tem que pensar na qualidade do acesso à informação, à internet também. Então, tudo isso a gente tenta, né, abarcar nessa experiência, em diálogo também com os movimentos sociais, mas tentando, principalmente, respeitar o contexto local e buscando sempre, claro, a internet, o uso seguro, responsável, com empatia, com tolerância, o uso ético. Muito obrigada a todos e a todas. A gente vai passar agora para uma segunda etapa dessa mesa, uma etapa mais descontraída, onde eu vou lançar uma pergunta e terão 15 minutos para ser respondida essa pergunta. Qualquer pessoa da mesa pode responder, vocês podem se controlar com relação ao tempo e também não precisa que todo mundo fale. São 3 rodadas de perguntas, ou até enquanto for o nosso tempo, e a gente vai começar com a primeira pergunta agora. Nesse momento, uma pequena intervenção. A gente está dando preferência para as perguntas que forem enviadas pelo público por meio do aplicativo. Então, se você quer fazer uma pergunta e ainda não fez a sua pergunta, é hora de você colocar lá no aplicativo a sua pergunta. A gente vai começar com uma que a gente trouxe, que é: considerando a realidade das escolas brasileiras, como nós podemos formar professores nessa cultura digital para que eles possam trazer isso para a rotina normal de uma escola para os seus alunos? E aí eu deixo livre agora por esse tempo para quem quiser começar comentando sobre isso. Tânia. Na Secretaria Municipal, nós temos 13 diretorias regionais. E dessas diretorias regionais, existem lá as equipes que trabalham com tecnologias para aprendizagem. Na nossa secretaria, nós fazemos parte do núcleo, né, de tecnologias para aprendizagens, que estamos no núcleo de coordenadoria pedagógica e de currículo. E mensalmente, os nossos professores orientadores de informática educativa, eles são convocados dentro do horário de trabalho deles, todos os meses, para fazer formação. E a formação na secretaria, nós damos como foco a questão curricular, né, o embasamento teórico e também a parte prática. Então, nessas formações, que podem ser de dia inteiro ou meio-dia, depende, né, da temática a ser trabalhada, nós trabalhamos parte teórica e parte prática, para os professores, de fato, colocarem a mão na massa, que essa é uma das metodologias do nosso currículo, né? Nosso currículo pensa na gamificação, no fazer e refazer, na metodologia de projetos e na metodologia de investigação. E a formação, ela acontece com esses 900 professores de informática mês. Na secretaria, nós temos como pilares de formação a questão do currículo, a avaliação, a formação e também o acompanhamento da aprendizagem, né? Não basta só aquela formação pontual, mensal, mas também como é que acontecem pelas escolas o acompanhamento das aprendizagens dos alunos.
A gente entende a tecnologia como ferramenta, né? E o nosso currículo ele vem pautado na aprendizagem das crianças. Então, sobre a formação dos professores, a gente tem uma experiência bem legal lá de Jaboatão, né? A Secretaria de Direitos Humanos, que tem essa parceria com a gente também lá, fez uma pesquisa entre as escolas de Jaboatão e verificou que 45% das escolas têm uma demanda muito grande sobre intolerância racial. E aí começou a descer o percentual lá, apareceu também, né? Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância de gênero, questão de segmentos LGBT e também intolerância quanto à classe social. E aí eles chegaram para a gente e perguntaram, e o que a gente pode fazer? Porque só atuar com os alunos não está sendo suficiente. Bom, então vamos para os professores para a gente ver como é que a coisa acontece. E aí a gente organizou uma oficina que ali foi pontual, mas continuou na escola, porque a gente fazia uma certa avaliação dessa continuidade, em que, além do conteúdo passado, a gente tinha também a utilização de metodologias ativas. Por quê? Porque os professores, a partir do momento em que eles começam a receber um conteúdo a partir de uma metodologia ativa, que é você colocar aquela pessoa no protagonismo do aprendizado, ele passa a entender que aquela metodologia ela pode ser utilizada dentro da sala de aula para colocar um conteúdo. E esse conteúdo não precisa ser necessariamente ou unicamente daquela disciplina. Ele pode, através da metodologia, fazer aquela interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. Inclusive, existe a possibilidade de você, por exemplo, trabalhar história, geografia, ciências, numa mesma sala, uma junção de turmas, e ali no meio você colocar tecnologia. Então, a gente fez essa oficina com eles e foi super válido, porque teve o aprendizado do conteúdo, né, da teoria, teve o aprendizado da metodologia, e eles levaram não só o conteúdo, mas também a metodologia para dentro de sala, que trouxe para a gente, como uma avaliação, um feedback maravilhoso dos alunos, de que, de fato, eles estavam entendendo não só o conteúdo específico da matéria da disciplina, mas, principalmente, a questão dos direitos humanos envolvidos naquelas disciplinas específicas. E a internet também. Acho que era essa a minha contribuição. Então, uma pequena contribuição é que, muitas vezes, quando a gente fala, né, em ensinar questões ligadas à internet ou direitos humanos digitais, parece que tem que haver uma disciplina que vai ser encaixada dentro da grade curricular para que se comece a fazer alguma coisa. E aí a gente tem que pensar que a própria BNCC já estabelece ali as competências socioemocionais, né, que estão focadas ali em formar o ser, né, ensinar crianças e adolescentes a ter as habilidades de se relacionar com o próximo, de controlar suas emoções, que isso tem tudo a ver com o uso da internet. Então, quando dentro das escolas, né, há ali a aplicação, né, dessas habilidades socioemocionais, você já está ali estruturando essa criança e adolescente para que ele tenha um bom convívio na sociedade, inclusive no uso da internet. O que a gente vê lá nos cursos de capacitação, que são oferecidos lá pela UNIC, em parceria com a SaferNet, é que muitas escolas acabam, nesse momento de aplicação dessas habilidades que a própria BNCC coloca, introduzir questões como bullying, cyberbullying, liberdade de expressão na internet e outras questões mais ligadas ao dia a dia deles, né, dessas crianças e adolescentes que usam a internet. Então, o que eu vejo acontecendo e que são casos de muito sucesso é aproveitar as disciplinas que são já ministradas, dentro dessa disciplina, trabalhar as habilidades socioemocionais e incluir ali dinâmicas, ações e temas ligados ao dia a dia do que as crianças e adolescentes fazem na internet. Então, isso tem funcionado muito, tem realmente assim, surtido muito efeito, tem feito muita diferença, porque é através dessas dinâmicas e através desse aprendizado que essas crianças e adolescentes começam a perceber como é fazer o bom uso da internet e, se não fizer, quais são as responsabilidades que decorrem do mau uso da internet. Porque, sim,
usar a internet de forma inadequada gera consequências. Gera consequências para quem é vítima, geram consequências para quem pratica esses atos errôneos. Então, isso tem surtido muito efeito nas escolas lá que acompanham os nossos cursos e que acabam dando esses depoimentos. Aproveitando o gancho aqui da Kelly, a gente tem uma parceria, é um piloto, na verdade, que a gente está fazendo junto com a Educando, onde eles estão incluindo esse currículo Seja Incrível na internet junto com matérias de STEAM, né? Ciências, biologias, matemática, e está sendo bem interessante. A gente está treinando primeiro os professores e dá para ver como os professores, até mesmo os professores, se sentem muito mais animados com isso. Eu costumo brincar com o termo todo mundo lembra, né? Eu tinha uma laranja, dividia a laranja e tal. Então, um exemplo, hoje a gente está trabalhando, a ideia da Educando é trabalhar, por exemplo, em vez da laranja, falei a palavra, a disseminação de desinformação, por exemplo. Então, se eu tenho uma informação errada e eu compartilhei com outro amiguinho, como que isso vira matemática? Tá? Então, através de exemplos de direitos humanos digitais, a gente está introduzindo esses conceitos, né, substituindo conceitos. E eu acho importante trazer também para a discussão que a gente tem que trabalhar com os professores algo que é bem interessante. Eu gosto de fazer esse trabalho, vamos dizer assim. Gente, quem nasceu em 2000 já tem 19 anos e já está provavelmente no segundo semestre da faculdade. Quem entrou na faculdade. Então, assim, a gente está numa era muito digital já mesmo. Porém, a maioria dos professores, a gente tem uma grande parte dos professores ainda não tão digital. E isso cria um problema, que é um conceito de que, não, ele sabe mais de computador do que eu, ou ele sabe mais de tecnologia do que eu, a criança sabe mais do que eu. Não, os professores, a gente tem que trabalhar isso com os professores, com os educadores também, porque eles têm que entender que, apesar de saber usar a tecnologia de alguma forma, manusear a tecnologia, não significa que esses adolescentes, essas crianças, têm a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado. Então, o uso consciente é diferente de saber manusear a tecnologia. Então, acho que é uma coisa que a gente também tem tentado trabalhar com esses educadores para quebrar esse conceito errado, né? Porque a gente usa o termo que eles sabem mais do que eu, parece que sim, eles sabem tudo. Não, eles não sabem. Eles são crianças, eles continuam sendo crianças e continuam sendo adolescentes. Ponto. Então, acho que esse é um ponto também que a gente tem que trabalhar bem com esses educadores, não só a parte de levá-los de novo para a sala de aula, mas também de talvez colocar um pouco mais de tecnologia na vida deles, para eles terem para eles perderem esse medo, porque na verdade, vamos ser sinceros, é o medo, né? É o medo de você ficar exposto a não saber mexer, né? Não ter tanto conhecimento como a criança ou o adolescente tem ali, ou passar uma vergonha talvez. E falo isso como filho de educadores, tá? Uma família de educadores. Eu sei como esse sentimento, já conversei em casa sobre isso, e esse sentimento é real, assim. Então, isso a gente tem que trabalhar isso bem claro com eles também, para quebrar esse paradigma. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que você falou, Ale. A gente tem que pensar que aqui a gente não está formando as pessoas só para mexer, como você falou, no aplicativo. Então, a gente, quando pergunta para os alunos que aplicativo que eles usam, a quantidade de gente que está usando, por exemplo, uma rede social como o Facebook, desses jovens, está perdendo para um Instagram da vida. E aí a gente pergunta e fala, onde é que vocês estão? Eu ouvi falar do TikTok, que lá no Sudeste é um aplicativo que está sendo disseminado. Então, não adianta eu falar pro professor, olha, no Facebook você faz isso e aí vai acontecer isso e tudo mais. Eu tenho que fazer com que esse professor leve para a sala de aula os princípios mais básicos, as condutas mais básicas, para que, independentemente do aplicativo da moda, independentemente do que os alunos estejam usando, eles usem de maneira consciente e responsável. Então, essa questão do gap geracional é importante também por conta disso, né?
Acredito que a gente pode passar para a próxima rodada. Só um comentário sobre tudo que foi falado aqui, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela está em procedimento de implementação. E nela ela não enfoca só os conteúdos, mas também as competências, né? E uma das competências é a competência 5, que é desenvolver a cultura digital. Então, eu acredito que oferecer a ciência, né, aos professores, de que também faz parte do papel deles, também está dentro da Base Nacional Curricular, o desenvolvimento dessas competências digitais e toda a coordenação, fazendo um esforço, como a Tânia trouxe, para inserir isso dentro do currículo da escola, é um auxílio que também é proporcionado por outros diversos parceiros. Então, a Paloma falou como que a Placa-Mãe auxilia as escolas a implementar esse currículo, a Kelly também trouxe diversas iniciativas, e o Ale Borba trouxe como o Google, né, que a gente vê como um gigante, está também preocupado em trazer isso para dentro das escolas, ajudando e tendo todo esse apoio. A gente gosta muito de falar e de expor nossas iniciativas, mas a gente também gosta muito de ouvir. Então, a gente foi atrás de ir a campo e ouvir uma professora aqui, a Jéssica, que trouxe. Ela ensina onde? Ela leciona onde? É numa escola da rede estadual na zona leste de Manaus. A professora de história chama Milena de Araújo. E a gente pediu para ela, disse que ia ter essa mesa e pediu para que ela trouxesse uma pergunta dado o nosso tema. E a gente quer escutar essa pergunta para que os nossos convidados possam responder essa pergunta desafiadora. Olá, meu nome é Milena, eu sou professora de História e eu e meus alunos a gente sempre comenta como o sistema em que a gente vive é extremamente injusto e que ele reproduz desigualdades sociais e a gente observa vários exemplos disso ao longo da história. Então a minha pergunta é como fazer a defesa dos direitos humanos e fazer com que os meus alunos acreditem e façam também a defesa dos direitos humanos numa sociedade que reproduz injustiça, em uma sociedade em que os direitos não são iguais para todos, definitivamente. Acho que trazendo um pouco também para o contexto digital, é um pouco do que a gente escuta quando a gente diz, você tem autonomia sobre os seus dados, você tem autonomia sobre os seus contratos, mas quando você vai para a plataforma realmente mexer com isso, como que você sai disso? Como que você efetiva, né? Como que você mostra isso nessa sociedade desigual, né? Onde muitas vezes não é respeitado esses direitos humanos na prática. Eu acho que essa é uma questão que toca qualquer ensino de direitos humanos, que é a questão assim, é muito lindo falar sobre direitos humanos, e aí na prática é o que... Como é que eu vou conseguir pegar aquilo ali, né? Então, recentemente eu participei de bancas de graduação do Centro de Educação da UFPB, da Federal da Paraíba, né, João Pessoa. E uma das questões, da pesquisa foi exatamente trabalhar essa questão da educação digital sobre direitos humanos. E a menina trouxe uma sacada muito legal. Ela foi atrás das comunidades de baixa renda e numa escola específica, né, e começou a trabalhar com uma playlist. Quais são as músicas que vocês escutam? Né? E aí todas as músicas que apareceram na playlist que eles criaram ali foram funks. Não estou falando nada contra funk, mas a lista foram todos de funk. E quando eles pegaram as letras daquelas músicas, porque a professora fez a lista, pegou a letra de cada uma daquelas músicas e disponibilizou para os alunos. Então vamos agora conversar sobre essa playlist que vocês criaram aqui. Quando eles passaram a ler a letra daquela música, que eles só curtiam de fato a batida, porque a ideia é a batida, e começaram a analisar que tinha uma questão, uma pegada muito forte de gênero ali, de desrespeito, de uma violência específica, duas crianças, e aí nessa sala tinham 15 crianças, duas delas fizeram assim: professora, eu posso mudar o meu voto? Eu posso tirar as músicas que eu coloquei para a minha playlist e acrescentar outras novas duas músicas? Porque eu não estou gostando do que eu estou lendo.
E aí ela começou todo um trabalho sobre direitos humanos a partir de uma playlist criada. Como é que a gente, então, poderia utilizar esse modelo de playlist, levando em consideração o ambiente digital? Será que a gente poderia fazer ao invés de uma playlist, a gente poderia fazer uma lista de notícias, tá? Ou então uma lista de violações, uma lista de acontecimentos daquelas crianças ou adolescentes dentro daquela escola, dentro daquele ensino, e botar para elas lerem de fato, sem qualquer intervenção parcial. Não é meu amigo, não é seu amigo, mas é uma notícia X que está aqui. Será que eu me colocando, lendo aquilo ali, me colocando naquele lugar daquela pessoa, eu ficaria feliz com aquilo ali? Será que aquilo ali interferiria de alguma forma? Então, quando você bota a criança ou o adolescente para ler, para participar, para pensar, para raciocinar, isso já é uma metodologia ativa ou uma metodologia ágil, se a gente conversar depois, um outro painel sobre isso. Ela parece que consegue assimilar melhor o que é que aquilo quer dizer, o que é que aquilo representa e se de fato eu preciso continuar fazendo aquilo. E quais são as consequências daquele conteúdo. Eu acho que é isso. E a pergunta que a Milena fez, ela traz aquela ideia assim, os alunos vão se sentir imóveis para fazer qualquer coisa, então você tem aquela violação de direito e sente um imobilismo. Só que essa experiência que você está trazendo é justamente, olha, dentro da sala de aula, o aluno ou a aluna é capaz de identificar uma ação prática, uma repercussão prática que ela pode tomar para alterar essa situação. Então, nesse sistema injusto de desigualdades, a pessoa perceber que ela pode alterar essa situação é muito gratificante para ela e para a comunidade ao redor dela, né? Guilherme, e na última ação que a gente fez agora em Jaboatão, os alunos do 4º ano desenvolveram uma espécie de caixa de denúncia anônima, porque a gente deu a um determinado grupo fazendo essa metodologia ativa dentro da nossa ação, e a gente deu para eles a responsabilidade de dizer assim, o que é que vocês podem fazer que vai continuar aqui na escola, que vai servir como apoio dos alunos, né? E alguma forma de a gente melhorar essa cultura aqui dentro da nossa escola. E aí eles desenvolveram uma caixa onde tinha lá, denúncia anônima. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguiam chegar por medo, né, a questão do bullying, do cyberbullying, por medo de virar alvo também, né? Ou então de acontecer alguma coisa pior. Então, esse protagonismo de você promover dentro da escola atividade que o próprio aluno acredite que seja o ideal para ele resolver aquele problema, ou seja, uma resolução direcionada, dizer, vamos por aqui que eu acho que aqui é legal. Né? A direção, a secretaria, os gestores, todo mundo vai estar envolvido contigo e a gente vai conseguir fazer com que você seja ouvido e a solução encontrada. É exatamente assim que a gente trabalha lá na secretaria. Na verdade, a nossa cidade é bastante grande, né? E as nossas escolas, elas têm que trabalhar essa questão dos direitos humanos, da ética, da segurança da internet, que são, como eu disse, objetivos de aprendizagens do nosso currículo do 1º ao 9º ano de maneira aspiral. E nós temos como guarda-chuva maior aí do nosso currículo a questão do pensamento computacional e das metodologias ativas. Então, nós temos assim uma infinidade de atividades que são desenvolvidas nas nossas escolas, mas sempre pensando no pertencimento do aluno. Então, como eu apresentei no início, nós temos escolas que trabalham essa temática utilizando Scratch. Nós temos jornais murais, nós temos imprensa jovem, onde os alunos desenvolvem trabalhos também nessa questão. Nós temos, como eu disse, o remédio lá, o Citocol, que foi um projeto da escola toda. Nós temos escolas que isso faz parte do PEA, que é o projeto especial de ação, que é um projeto anual que cada escola determina o que vai ser tendo como foco de estudo, objeto de estudo do ano, e que nós temos escolas que o objeto de estudo do ano é a questão da tecnologia voltada a essas questões de direito, enfim. Então, cada escola, ela se organiza e desenvolve conforme a sua especificidade, conforme a sua região, a sua comunidade,
pensando sempre nesse projeto interdisciplinar, porque o Laboratório de Informática nada mais é do que um centro bastante importante na escola, um foco na escola de trabalho interdisciplinar. Como eu disse, o professor orientador de informática educativa, ele trabalha sempre na perspectiva de trabalhos interdisciplinares e que também envolvem, muitas vezes, a própria comunidade local. Então, trabalham com música, com cartazes, com danças, com teatro, com diferentes mídias, esse tema na escola, respeitando a especificidade, o local, os professores que estão inseridos lá. E tendo o aluno como sujeito principal, né, como protagonista. Na experiência do CPA e do NEPCIBER, a gente tenta fazer uma espécie de diagnóstico daquela escola onde a gente vai. Então, nós conversamos com os professores, se os professores sabem de algum tipo de violação que algum dos alunos ou alunas tenha sofrido. A gente tenta entender também o momento que a comunidade local, que a cidade está vivendo. Numa das formações, por exemplo, de 2017, foi logo em seguida a um massacre que teve num presídio de Manaus. E na época desse acontecimento, especificamente, foi umas 2 semanas infernais. Foram 2 semanas infernais em Manaus, porque era boato de arrastão no WhatsApp todo dia. Todo dia tinha um arrastão que nunca aconteceu em algum ponto da cidade. E aí eu levava isso para os alunos, assim, ok, você faz parte do seu cotidiano sentir medo de sair à rua nessa situação, mas é correto compartilhar esse tipo de informação? Você sabe se é verdade, se não é? Então, a gente busca elementos da vivência de cada um. E aí, isso também trouxe para a gente outras experiências, como, por exemplo, numa das turmas que a gente fez esse ano, uma das alunas falou que ela foi processada por compartilhar a imagem de outra menina por vingança, assim, briga. E aí eu fiquei, não estava pronta para isso, como abordar isso também. Em outra escola, uma aluna me perguntou como, o que ela deveria fazer no caso de receber fotos íntimas não solicitadas de homens. Então, assim, são situações que vão surgindo e, na nossa experiência, entender a realidade específica daquela comunidade escolar é muito importante, até para explicar para os professores, assim, os professores têm uma certa autoridade, né, ali, é uma figura representativa dentro daquela comunidade. Então, é importante que eles saibam também como acolher e como até desmistificar os direitos humanos, né? Porque a gente já teve muitos questionamentos também. Porque eu recebi no WhatsApp que direitos humanos é coisa de bandido. Então, como é que a gente vai falar isso? Olha, não é. Você é direito à moradia, é direito à saúde, é direito a muitas coisas, assim. Então, a gente tenta basear a nossa metodologia de formação em parceria com as escolas, mas a partir desse diagnóstico local também. Eu acho que isso é muito importante nessa pegada de explicar o que é direitos humanos no cotidiano deles, na vivência deles. Então, acho que as falas aqui sobre isso foram excelentes e eu acho que a gente não pode ignorar a desigualdade, justiça e realidades que a gente tem, mas eu sempre vejo a internet como uma oportunidade, né? Então, a gente não pode deixar de usar a internet como uma ferramenta de uma oportunidade imensa para levar esperança para essas crianças e adolescentes, para fazer com que eles transformem suas vidas e vejam que hoje, através da internet, eles têm acesso a um mundo de informações. Se eles quiserem, por exemplo, aprender uma língua nova, tem tudo gratuito lá. Se eles quiserem aprender a fazer alguma coisa diferente, uma habilidade, eles podem fazer através da internet. Então, é usar isso para fazer com que essas crianças e adolescentes que vivem em situações muito precárias e realmente, assim, num ambiente em que aqueles direitos que deveriam ser resguardados para elas não são, que o acesso à internet faça com que elas tenham um projeto de vida,
com que isso vire para elas uma coisa muito positiva, que transforme a vida delas. Então, eu acho que, partindo desse princípio, não ignorando, obviamente, a realidade, a desigualdade que a gente tem que ver a internet como uma ferramenta muito positiva. E tem que levar o bom uso da internet, uso consciente, responsável, os direitos humanos, né, digitais, para que cada vez mais a internet seja utilizada para o bem, para finalidades que transformem a vida dessas crianças e adolescentes. Bom, acho que nessa linha, isso realmente a internet ela tem uma potência muito grande para mudar tudo. E todos os exemplos aqui foram bem interessantes, principalmente esse da playlist. E aí eu queria apontar uma coisa que é assim, eu acho que isso foi falado também na outra mesa. A gente tem um racismo estrutural, a gente tem um machismo também estruturado na nossa sociedade. Isso sim é um problema, tá? Só que isso muitas vezes é inconsciente, né? Então, eu não acredito, eu tenho certeza que em algum momento da vida, todo mundo aqui dessa sala teve algum tipo de pensamento ou alguma atitude que, sem querer, porque é estrutural, foi machista, ou foi homofóbica, ou foi de alguma forma racista. Enfim, isso é uma coisa que está na estrutura. O que é importante trabalhar, e aí esse exemplo da playlist vem muito legal, que é expor esse viés inconsciente, é tornar ele consciente, né? Então, todas as iniciativas aqui fazem mais ou menos a mesma coisa, de formas diferentes, que é tornar, e aí a potência da internet para isso, né, tornar esse viés que é inconsciente, tornar ele consciente e ajudar com que essas crianças e esses adolescentes mudem essa perspectiva. Então, e aí um pouco aí da resposta para a pergunta, né, eu acho que essa é uma forma da gente acabar com essa desigualdade, usar a internet para isso, assim, expor o que acontece, mostrar que sim, a gente tem preconceito inconsciente em diversas situações. E como que a gente faz para mudar isso? Ok, eu escuto músicas que têm contextos de violência e, enfim, sexuais e tal. Bom, você pode escolher continuar escutando, não tem problema nenhum, né? Mas vamos expor e vamos falar, vamos pensar, né? Vamos pensar, e aí? Não dá para mudar isso? A gente não pode tomar uma atitude diferente nessas situações, né? Bem, muito obrigada. A gente vai passar agora para a última etapa dessa mesa, onde a gente vai ouvir um pouco das perguntas que foram enviadas, né? A gente está com 3 perguntas. Então, se puder ler as perguntas, e aí os nossos participantes, painelistas, vão ficar à vontade para respondê-las nessa última etapa. E agradecendo desde já a participação de todos e todas. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Laura, eu estou aqui como parte do programa IUF e sou moderadora remota. Vou ler as perguntas para vocês. Nós recebemos do Lucas Medina, direcionada para Paloma Mendes Saldanha, a seguinte pergunta: em casos mais sérios, como de vazamentos de imagens íntimas do aluno no ambiente escolar, o que fazer? Como reportar? Segunda pergunta, de Laura Pereira para a mesa: em geral, as escolas públicas brasileiras possuem muitos problemas de infraestrutura. São poucas que têm mais de uma sala equipada com internet, lousa digital, projetor e computador. Como trabalhar temas digitais nessa realidade? E a terceira pergunta, de Guilherme Alves: de que forma vocês trabalham a discussão sobre privacidade na perspectiva dos direitos humanos junto a crianças? Na minha experiência, tenho bastante dificuldade em tratar do tema, tendo em vista que as redes sociais da moda, como o TikTok e principalmente o YouTube, funcionam basicamente a partir da exposição. A cultura youtuber tem gerado um deslumbramento muito grande nesse público, e é difícil quebrar a retórica de fama e seguidores como métrica de sucesso. Eu agradeço aos que enviaram as perguntas de forma remota e aos que estão presentes aqui no evento. É isso, devolvo para a mesa. Muitas perguntas instigantes, então, a que vocês se sentirem mais à vontade para comentar, para compartilhar, a gente tem um tempinho. Pode sim. Eu vou responder a segunda pergunta, que é como ensinar sobre direitos humanos digitais num contexto de infraestrutura mínima, né? Como, por ser da região norte, a região com
estatisticamente o pior acesso à internet no Brasil, a gente pensa muito offline aqui. Então, quando a gente vai fazer as atividades nas escolas, primeiro a gente pergunta se tem internet, se tem equipamento, o que é que tem e o que não tem, mas a gente pensa nas atividades para não depender nem de computador. Então, é um caminho, porque não é porque é direitos humanos digitais que você obrigatoriamente só pode ensinar isso através do computador e da internet. Por exemplo, esse ano a gente fez uma atividade que era uma dinâmica, um game, a turma dividida em grupos e respondendo perguntas a partir de apresentações que a gente tinha feito anteriormente. Como era um jogo, uma disputa, né? Os ânimos ficaram exaltados e aí eles se envolveram muito mais e foi muito legal e a gente não precisou de internet. Então, acho que uma possibilidade apesar de ser uma temática relacionada ao campo digital, mas pensar offline é um caminho. E eu queria aproveitar, então, Jéssica, o que você falou, porque pensar offline dentro de sala de aula, mas a gente também pode pensar fora de sala de aula, porque essas crianças, elas estão acessando a internet em algum lugar, seja no celular delas, seja num Wi-Fi público, seja no Wi-Fi do vizinho, enfim, na casa dela por meio de desktop. Isso acontece mais em São Paulo e na região sul-sudeste e tal. O que a gente pode fazer também é trabalhar em sala de aula offline, o que você comentou aqui, e fazer com que eles conectem com o mundo online quando eles forem acessar a internet. E até mesmo, por exemplo, se eu estou falando de uma praça pública com Wi-Fi e eles acessando, por que não dar a aula na praça pública, onde tem Wi-Fi, onde eles estão no ambiente que eles usam? E falar assim, bom, a gente está no ambiente de vocês, a gente está onde vocês usam a internet, vamos usar a internet aqui. Então, pensar também onde que eles usam essa internet pode ajudar também nessa questão da infraestrutura. Essa questão do ambiente é muito legal, Guilherme, porque o ambiente em que você está lecionando, né, em que você está aprendendo, consegue, dependendo do local que você coloca a criança ou adolescente, você consegue atingir todas as formas de aprendizagem que você tem dentro de uma sala. Ou seja, aprendizagem visual, aprendizagem auditiva. Então, essa questão da praça é bem legal, bem bacana. Se o professor, a escola puder fazer isso, isso é maravilhoso. Respondendo à primeira pergunta lá que foi direcionada, é o que fazer nos casos de vazamento de vídeo. Bom, então, eu tenho um caso aqui para contar para vocês, sem nomear, obviamente, né? Mas uma adolescente de 16 anos fez sexo oral no namorado e esse namorado gravou esse momento, né? E aí ele achou engraçado e compartilhou com os amigos, tá? Só que isso assim, todo mundo da mesma escola. Só que esses amigos, eles moravam no mesmo prédio da menina. E aí eles fizeram assim, um dia, né, depois de assistirem ao vídeo, fizeram assim, fulana, desce que a gente está precisando falar contigo. E aí ela desceu. No momento que ela desceu, eles disseram assim, eram 4. Você vai fazer sexo oral a gente agora, em cada um, porque se você não fizer, a gente vai espalhar para todos os grupos da escola esse teu vídeo. E aí mostrou o vídeo. E a menina, né, desesperada, não sabia o que fazer, não teve o time de fato, procurar os pais que estavam em casa. Então, ela fez o quê? Sexo oral nos 4. E ela achou que aquilo ali ia acabar por ali. Não. Eles, não satisfeitos, tiraram fotos e fizeram mais vídeos. E fizeram o quê? Ainda assim, criaram perfis, disponibilizando tudo isso no Instagram, né? Inclusive mostrando onde é que a menina estudava. Vocês têm noção do dano que essa adolescente sofreu? A humilhação, o constrangimento, de toda a problemática que trouxe por causa de uma... A gente costuma dizer que é uma brincadeira, entre aspas, né? A gente no Placa-Mãe, a gente tirou esse termo. A gente não usa o termo brincadeira porque a gente acredita que brincadeira é uma coisa legal, uma coisa sadia. Então, a gente fala de desrespeito,
né? Então, o que esse desrespeito causou para essa menina? Então, o que aconteceu? A escola entrou em contato com a gente, fez assim: Paloma, o que a gente pode fazer? Primeiro, dar total apoio à adolescente, porque ela é da escola, foi compartilhada a farda, uma foto dela com a farda da escola, várias postagens linkavam para o perfil da escola, né? E os alunos estavam conversando sobre isso dentro da escola. Então, a gente precisa lembrar que tem uma lei de 2018, uma lei anti-bullying, que altera um artigo da Lei de Diretrizes e Bases, que traz para as escolas a responsabilidade nos casos de cyberbullying, de bullying, na verdade. Cyberbullying é só um meio, né? Então, o que a gente indicou a fazer? Vocês promovem ações e projetos de continuidade sobre bullying e cyberbullying? Promovemos, beleza. Então, a gente já não tem uma omissão em relação à escola promover a conscientização sobre esses casos de bullying, de cyberbullying, de compartilhamento de nudes e por aí vai. Mas vamos tentar agora resolver o caso. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa preservar as provas, porque eu não posso alegar por alegar, eu preciso demonstrar aquele dano ocorrido. Então, a gente foi até um cartório de notas e providenciamos uma ata notarial, que é um meio hábil que o Código de Processo Civil traz para a gente como forma necessária para dar a fé de ofício àquela prova. Apesar de eu criticar bastante esse meio, porque eu posso chegar lá com uma conversa de WhatsApp, por exemplo, falsificada, e pedir para que eles façam uma ata notarial. Então, eu vou estar dando fé de ofício numa prova que é falsa, né? Mas, enfim, a ideia é fazer essa ata notarial para tornar válida ou uma prova robusta para poder começar um processo judicial. E aí a gente fez essa ata notarial, a gente foi na delegacia de crime cibernético e fez a denúncia, deu entrada no processo judicial, solicitou informações sobre aquele perfil fake, de quem era de quem era a responsabilidade daquele perfil, e o processo está rolando, né? O menino, que é o namorado, não pode, o ex-namorado, né? Não pode chegar perto da menina, e todo o conteúdo foi removido, desindexado, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a gente pode ser esquecido na internet, de que a gente pode deletar um conteúdo, mas na verdade a gente não pode. Então, o conteúdo foi retirado do ar, no caso, o perfil foi desativado. Vídeo, ainda tem gente com o vídeo, a gente não tem como fazer essa retirada total do conteúdo, e a gente briga no judiciário no sentido de tentar, não vai reverter, mas tentar trazer alguma punição, não punição, porque eu também não gosto dessa palavra, mas uma indenização por danos morais, levando em consideração todo o constrangimento, humilhação, situação que decorreu lá do compartilhamento. Acho que é isso. A gente ainda tem mais uma pergunta que ainda não foi citada, sobre como ensinar sobre privacidade nesse contexto da superexposição. Acho que a Lei Borba quer falar sobre isso. É a terceira, né? Isso. Que eu acho, se não me engano, fala sobre a exposição de crianças, certo? Para os pais, como lidar com isso. Quer que eu leia novamente? Por favor. Tá. De que forma vocês trabalham a discussão sobre privacidade na perspectiva dos direitos humanos junto a crianças? Na minha experiência, tenho bastante dificuldade em tratar do tema, tendo em vista que as redes sociais da moda, como o TikTok e principalmente o YouTube, funcionam basicamente a partir da exposição. A cultura youtuber tem gerado um deslumbramento muito grande nesse público e é difícil quebrar a retórica de fama e seguidores como métrica de sucesso. Então, eu queria... obrigado por repetir a pergunta. Eu queria bater num ponto que essa exposição, principalmente quando se fala de crianças, é uma coisa que a gente trabalha muito com os pais, principalmente. E eu acho que essa é uma parte bem importante, porque hoje os pais são, quando se fala de crianças, os pais são os principais incentivadores, apoiadores desse tipo de exposição e causadores desse tipo de exposição. De forma não intencional, na maioria das vezes, tá? Mas às vezes de forma intencional. E a gente trabalha isso, junto desse conteúdo Seja Incrível, também tem um pouco desse trabalho, que é a conscientização dos pais sobre o que eles vão expor
e como eles vão expor essas crianças para nessas redes e tal. É uma discussão grande que tem sobre isso, mas basicamente os pais hoje têm que ter vários cuidados, e eu acho que os educadores têm um papel importante nisso também, que é, por exemplo, a Paloma citou a farda que a menina estava, né? Mas nesse caso bem específico, mas, por exemplo, uma foto do seu filho na porta da escola de uniforme, numa rede social, é uma exposição desnecessária, tá? Não precisa, você está informando aonde seu filho estuda, sua filha, né? O nome, sei lá, o nome completo, uma foto de alguma identidade ou algum crachá de um evento da criança. Então, esse tipo de informação, os pais hoje, naquela vontade de mostrar para os familiares, para todo mundo, que bonitinho aqui, meu filho, minha filha, é legal pra caramba, eu entendo isso, mas a gente tem sim que tomar certos cuidados com essa exposição e nesse incentivo também de exposição, tá? Então, eu acho que, respondendo diretamente a pergunta, eu acho que é um trabalho dos pais, principalmente, e dos educadores, de conscientização deles mesmos de o que pode ser exposto, o que não deve ser exposto, e aí entra algumas ferramentas também nisso, mas esse é um ponto relevante, assim. A segurança, o que você expõe do seu filho, da sua filha na internet, pode estar deixando ela vulnerável em questão de segurança e expostas a algumas coisas, algumas deslumbres que não necessariamente são interessantes. Prometo que eu vou ser rápida para todo mundo ir almoçar, tá bom? Mas assim, rapidamente, sobre a infraestrutura de escolas públicas, vamos para a realidade. As pesquisas do CETIC, TIC Kids Online, em diversos anos já vem informando que crianças e adolescentes usam a internet por meio do celular. E o acesso à internet por crianças e adolescentes, assim, nos últimos 5 anos, decolou em decorrência do uso do celular. Então, as ações têm que ser focadas para aquilo que eles usam. Não tem como fugir dessa realidade. Questão de privacidade, né? O Ale bem colocou a questão da exposição excessiva, que vem, né, a conscientização da criança e do adolescente do que aquilo pode acarretar para ela de consequências negativas e também do que aquilo pode acarretar no futuro, porque aquelas informações ficarão lá por muito tempo. E, além disso, a gente teve, o ano passado, a publicação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Todas as pessoas jurídicas que tratam dados pessoais, dados de pessoas físicas, vão ter que se adequar à lei, ou seja, vão estar em conformidade com a lei. E a lei, o que essa lei traz? Justamente a proteção para o dado pessoal. Isso vai gerar uma conscientização de que nós temos, sim, o direito sobre os nossos dados e não precisamos nos sujeitar às imposições de empresas para dar os nossos dados pessoais. Então, esperamos que essa lei traga uma verdadeira modificação de conscientização. E só para terminar, aí, em complemento ao que a Paloma excelentemente colocou, em relação ao vazamento de nudes, a gente precisa criar a consciência em crianças e adolescentes que aquele que pratica o ato de compartilhar o nudes de alguém está praticando um ato infracional. Então, além do pagamento de uma indenização, esse adolescente pode vir a sofrer as consequências por ter praticado um crime, só que como ele é adolescente, de acordo com o ECA, é um ato infracional. E se for um adulto, tem 2 crimes previstos no Código Penal, desde o ano passado, que diz que você filmar alguém sem autorização em cenas íntimas e divulgar isso sem autorização, você pratica 2 crimes. Então, a gente precisa levar essa informação, porque isso é uma consequência devastadora na vida de quem é vítima e há uma consequência também muito forte em relação àquele que pratica. Então, isso precisa ser disseminado, porque aquele que pratica, como a Paloma observou, não é uma brincadeira, não é um ato muito prejudicial e tem previsão em lei para que isso seja punido ou, né, trabalhado no sentido da prevenção.
Muitíssimo obrigada, Kelly, todos os participantes da mesa. A gente está chegando ao fim, já está na hora do almoço, mas como vocês continuam aqui, o tema é muito interessante, eu queria ouvir umas palavrinhas finais, 30 segundinhos, para encerrar a participação dos painelistas na mesa. Então, se cada um puder vir de lá para cá, para a gente encerrar. Eu só queria deixar registrado assim que, como a Paloma bem colocou, esse é um debate que não termina aqui, a gente tem sempre que continuar falando sobre ele e não deixar esse tema esfriar nunca, porque é sim um tema que mais do que nunca está aí. A internet está aí, né, gente? A gente não tem o que discutir mais, tá? Então é algo que agora faz parte da nossa vida mais do que nunca a partir de agora. Então não vamos deixar esse tema morrer, vamos sempre continuar falando e cuidando aí dessas crianças e adolescentes online. Bom, obrigado. De minha parte, 3 pontos que ressaltaram aqui da mesa. Primeira, formação. As pessoas, as professoras, os professores têm que buscar essa formação por causa do gap geracional ou por causa de não conhecer a realidade dos alunos. Diferentes relações com a internet. Cada pessoa, em razão da sua condição social, em razão da sua idade, em razão de ter ou não uma deficiência, por exemplo, vai se relacionar com a internet de forma diferente. Então, eu posso usar um Instagram para achar uma promoção de um item que eu estou querendo, enquanto outra pessoa pode buscar numa loja mais confiável e tudo mais. É importante ter essas relações. E, finalmente, como ensinar direitos nas escolas, de cima para baixo, vindo da direção, vindo do currículo, como a Tânia mencionou, ou de baixo para cima, vindo das iniciativas dos professores que se unem e formam esses núcleos de inovação dentro da escola, né? Acho que são as principais. Eu aperto, depois esqueço, né? Eu gostaria de deixar aqui, né, as indicações do NIC-BR para que quem queira se tornar um multiplicador sobre o uso consciente e responsável da internet, levar iniciativas para as escolas, se valer desses nossos materiais, é só acessar o site internetsegura.br, solicitem os materiais, lá a gente distribui, manda para as escolas, a gente dá apoio também à implementação de iniciativas. Também, quem quiser, faça o nosso curso de capacitação no site nick.br/cursos, isso acontece 4 vezes ao ano. E, além disso, a gente, em parceria com a FGV, vai lançar, né, no futuro próximo, provavelmente em março do ano que vem, um curso online de Direitos Humanos Digitais, que todos vocês vão poder fazer e disseminar isso nas escolas de vocês. Então, aguardem, que o curso incrível vai ser lançado em breve. Então, tem muita novidade aí chegando. Muito obrigada a todos. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que ficaram aqui até o final, a organização do evento, aos que convidaram a gente a compor essa mesa e convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais, a procurar o nosso site www.placamãe.org. No Instagram a gente está lá como @placamãe.org e um underlinezinho no final, exatamente com essa ideia de continuidade, né? E fica essa dica, né? Vamos trabalhar na educação. Obrigada. Eu quero convidar vocês para curtir a página no Facebook do Centro Popular do Audiovisual e do NEPCiber, Núcleo de Estudos e Práticas em Cibercultura. A gente atua muito no contexto amazônico, em parceria com outras organizações. Então, nós estamos sempre abertos a receber demandas de qualquer pessoa e tentar desenvolver alguma atividade. E fica o convite, né, para quem for de Manaus, principalmente, para construir, né, e multiplicar a discussão que tivemos aqui hoje. Obrigada. Queria agradecer também a participação, ao evento, a mesa. E todas essas questões que nós discutimos aqui, na verdade, passa pela educação, né? É na escola, através dos projetos que vêm da escola, do pertencimento do aluno, do grupo de professores, da comunidade, que vêm essas questões. A gente precisa discutir todos os dias, né, de maneira interdisciplinar. E eu quero deixar aqui o convite para vocês também entrarem lá no portal
da Secretaria Municipal de Educação, onde vocês têm todo o material, o currículo, as orientações didáticas que podem ser feitos download e podem ser utilizadas. Qualquer dúvida, eu estou aqui também para esclarecer, e lá no portal vocês têm também todo o documento na íntegra. Tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer também a Tatiane Guimarães, que é nossa relatora, e que, no prazo de 1 mês, disponibilizará o relatório resumido da sessão, que será disponibilizado no site do Fórum. A toda a organização, ao CGI, aos integrantes e palestrantes participantes da mesa, e a todos os participantes que nos honraram com a sua presença presencial e remota. Finalmente, encerrando a sessão, convido a todos os presentes para o almoço.